Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma reunião do Grupo de Anestesia Regional da Unifesp. Eu sou Alexandre Takeda e eu vou apresentar hoje o André, que vai falar de bloqueios periféricos do membro superior, da parte do bloqueio de plexo do membro superior, finalizando todos os bloqueios do membro superior, tá? André, a palavra é sua, uma boa apresentação. Aí. Beleza. Está aparecendo na minha tela aí, né? Tá aqui. Então vamos lá. Obrigado aí pela presença, obrigado pela apresentação, Takeda. Você, como ele falou, hoje eu vou terminar aí falar um pouquinho da parte dos bloqueios periféricos do nosso membro superior. Só puxando, eu sempre gosto de puxar um pouquinho da parte da história, né? Quando a gente pega, principalmente bloqueios mais distais, geralmente a gente pensa em cirurgias de mão, principalmente. Durante muito tempo, e ainda até hoje se usa, né, a técnica de Beer, tem mais de 100 anos essa técnica, e foi utilizada, só que o grande problema dela é que se usava grandes volumes de anestésico, né? Essa seringa da imagem que eu peguei desse artigo, que fala um pouquinho da história do bloqueio, é uma seringa de 100 ml. Então, assim, precisava se injetar grandes quantidades de anestésico, e hoje a gente sabe que tem algumas outras possibilidades, alternativas, às vezes até um pouco mais seguras para o nosso paciente. Então, né, a gente sempre lembra nosso plexo, né, formado por C5, C6, C7, C8, C1. A gente já abordou vários níveis, várias formas de abordar o nosso plexo, e cada vez mais a gente está indo mais distal, cada vez mais periférico, fazendo um bloqueio cada vez mais individual de cada nervo. E agora, né, essa grande imagem que mostra os dermátodos, miótomos, ela realmente é mais essencial ainda, né? Como a gente vai bloquear de forma separada cada nervo, a gente tem que saber o seu trajeto, aonde ele inerva, com precisão. Se a gente bloquear o nervo ou a cirurgia for no lugar errado, a gente vai causar dano ao nosso paciente, né? Não é que a gente está pegando um grande fascículo ou um grande tronco que envolve vários nervos, e sim de uma forma individual. Então, né, a gente pega a imagem, a gente vê a inervação tanto dos dermátodos, miótomos e osteótomos, e a gente vê que a parte do antebraço e mão, ela é bem complexa, né? A gente vê que tem praticamente a maior parte da questão dorsal, né, a parte extensora do nosso braço, faz uma inervação do radial, a parte flexora é a parte do mediano, tem uma complementação do músculo cutâneo dessa parte lateral, e a mão também ela é inervada aí pelos três nervos, mediano, unário e radial. Tudo depende aí da onde a gente vai abordar a parte cirúrgica, onde vai ser a incisão, mas a gente vê que tem a complementação, se quiser, precisa fazer o bloqueio de todos os nervos. E a gente começa pelo nervo radial. Geralmente o nervo radial a gente vai abordar de uma forma um pouco mais lateral, né? Geralmente a nossa base é o húmero. Geralmente o nervo radial ele vai se descolando do húmero e a gente consegue encontrar ele. A gente tem que tomar alguns cuidados, né? Principalmente o paciente que tem algum tipo de fratura tem algum risco de lesão desse nervo, e a gente usa para bloquear nesse nível acima do cotovelo, né? Eu vou começar primeiro acima do cotovelo e depois tem algumas outras abordagens. Então, geralmente a gente posiciona o braço do nosso paciente, a gente vê que é uma abordagem um pouquinho mais lateral do braço e a gente usa como base de referência o húmero, né? Geralmente a gente faz um escaneamento e geralmente a gente consegue ver esse nervo saindo do húmero, né? Se deslocando dele, e a gente tem um pouco mais de precisão. Então, esse aqui é um videozinho mostrando o bloqueio. A gente vê que a gente desce nossa ultrassom e a gente vê o nervo saindo, né, da estrutura óssea. E aí a gente tem uma maior precisão, a gente consegue fazer o bloqueio individual dele. O videozinho do bloqueio. E sempre, né, como todas as outras aulas, a gente fala, ver a ponta da agulha, manter paralelidade, para não ter qualquer risco de lesão nervosa durante o procedimento.
E é o que a gente fala, geralmente o nervo fica boiando no anestésico, geralmente já vai ser o suficiente para fazer o seu bloqueio. Da parte do mediano, geralmente a gente vai ter uma estrutura vascular de referência, né? A gente vai ter a nossa artéria braquial como referência sonoanatômica. Geralmente o nervo mediano vai se encontrar medial a essa artéria, mas não necessariamente. E geralmente a gente vai pôr nosso ultrassom bem próximo aí dessa fossa cubital, a gente sobe um pouco, pode ter nosso húmero também como referência, mas quem vai ser o principal vai ser a artéria, é só tomar cuidado aí que nesse lugar pode ter veias, a gente sempre deve manter a compressão também do ultrassom. Então esse é o bloqueio do nervo mediano, a gente vê a nossa artéria braquial pulsando. E aí, nesse bloqueio, a gente consegue rechaçar a artéria para baixo, e aí a gente vai separar os dois com anestésico local e também banhar o nervo, deixar ele boiando no anestésico local. Sempre vendo a ponta da agulha. E por fim, né, o nosso terceiro nervo, o nervo ulnar de bloqueio acima do cotovelo, né, o nervo ulnar. Geralmente a gente vai ter como base anatômica o nosso olecrono, né? E geralmente era realizado de forma anatômica, né? Vem aqui onde a gente bate na cadeira que dá aquela toda a irradiação do braço. Hoje em dia a gente põe o nosso ultrassom, pode pôr até mesmo no olecrono como base e a gente vai subindo. Subindo a gente vê um nervo se desgarrando, saindo dessa estrutura óssea e a gente vai saber que é o nosso nervo ulnar. Tem que tomar cuidado que às vezes tem uma imagem hipercóica, que é o ligamento, e isso pode confundir. Mas a gente vê, quando a gente faz a movimentação do probe, a gente vê ele se deslocando, a gente acaba não tendo mais dúvidas a respeito de o que é o nervo, o que é o ligamento, e novamente faz a punção em plano, sempre vem da ponta da agulha, e a partir disso a gente faz o nosso bloqueio do nosso nervo ulnar. E é isso. Essa geralmente é a técnica que a gente está mais habituado de utilizar, mas ainda existe a possibilidade de fazer os bloqueios também na forma do nível do antebraço, né? Um pouquinho mais para baixo. É relativamente simples, é sempre estruturas que vão ter alguma referência, né? Então, geralmente é o nosso bloqueio do nervo radial, a gente vai ter a nossa artéria radial como estrutura de referência. A gente sempre deve fazer o deslocamento do ultrassom, escanear a imagem de forma adequada, e geralmente a gente vê o nervo radial se unindo à artéria radial. O nervo ulnar também tem como estrutura a artéria ulnar, a gente vai ver também ao longo do escaneamento essa artéria e esse nervo se juntando, e geralmente o nervo mediano, quando a gente põe o nosso ultrassom bem no meio do antebraço, mais ou menos, a gente vai ver entre os flexores profundos e os flexores superficiais uma estrutura bem hipercóica, que é o nosso nervo mediano. E a gente também pode realizar esse bloqueio um pouquinho mais para baixo. E quando a gente bloqueia, né, geralmente mais para baixo, a gente vai utilizar principalmente para cirurgias de mão, né? A gente tem, então, a gente vê aí essa região do quarto e quinto dedo, principalmente da questão do nervo ulnar. A parte dorsal da mão é mais da parte do nervo radial, e o mediano aí tem a parte medial e a pontinha dos dedos. Então a gente vê que os bloqueios periféricos, eles são mais uma alternativa como anestesia e analgesia para o membro superior. Geralmente a gente usa aí de 3 até 5 ml para embeber esses nervos, e ele pode ser usado também
como uma técnica de resgate, né? Geralmente a gente faz um bloqueio, o bloqueio ficou mais ou menos, o paciente sente um pouco ou não ficou tão eficaz, a gente pode fazer essa complementação individual da região que teve a falha. Esse aqui é um trabalhinho da Eurasian Journal of Medicine. Eles fizeram uma comparação entre o bloqueio infraclavicular e o bloqueio do nervo radial e nervo mediano para cirurgia de mão, em que era apenas fazer uma incisão ou a cirurgia era nos territórios do nervo mediano e nervo radial. E eles fizeram uma comparação e viram que não tinham grandes desfechos de diferença, mas a questão da latência do bloqueio individual foi um pouco menor. Então, a gente vê, quando a gente faz o bloqueio individual desses nervos, geralmente a gente tem uma latência um pouquinho menor do que comparado a bloquear grandes fascículos ou grandes troncos. Além de fazer os bloqueios periféricos guiados por ultrassom, cada vez mais, né, a gente vê para cirurgia de mão, tem essa técnica de Wallant, que é a cirurgia com o paciente acordado. Geralmente é um procedimento que o paciente não é sedado, não é realizado o tourniquete, e o próprio cirurgião faz a infiltração com uma associação de lidocaína e epinefrina, podendo ou não estar associado com bicarbonato. E a grande questão é que o paciente geralmente faz essa anestesia, o cirurgião faz a anestesia, perdão, e o paciente vai ficar acordado, ele consegue mobilizar, só que tem grandes problemas relacionados à grande quantidade de anestésico, geralmente aí podendo usar de 30 até 40 ml. Sempre foi discutido a questão do uso da epinefrina em bloqueios periféricos, né? Mas quando você dá uma olhada na literatura, os grandes problemas eram geralmente associados à prilocaína. Hoje em dia a gente não usa mais tanto esse anestésico, usa lidocaína, e a prilocaína tinha um pH muito mais ácido, próximo aí de pH de 1, então sempre tem esse risco, mas a gente pode usar a fentolamina com um efeito reversor da ação alfa da adrenalina. E nos estudos que têm se realizado, essa técnica aí, sem tourniquete, com anestésico e epinefrina, teria um menor custo, o paciente não poderia necessariamente ser sedado, você não vai precisar do anestesista, então, teoricamente, poderia ter um menor custo. Existem algumas contraindicações, né? Então, ausência do consentimento do paciente ou incapacidade de recuperação, e tem aquelas relativas, né? Pacientes com ansiedade, fobia, que não vão ser sedados, tem que ficar parados, pacientes com algum tipo de doença vascular periférica, infecção, ou alguma comorbidade importante como hepática ou cardiovascular, e a incapacidade de posição supina traria aí mais dificuldades para deixar o paciente confortável ou até um risco para ele nesse tipo de técnica anestésica. Então, a gente vê, né, o cirurgião faz um bloqueio aí bem na região próxima aí, flexora da mão, ele injeta aí de 10 a 40 ml, a depender do tipo de cirurgia, se é uma cirurgia de túnel do carpo, do Cuitran ou cirurgias maiores, e a gente vê aí a vasoconstrição periférica importante, e aí o cirurgião consegue fazer um procedimento cirúrgico e sem sangramentos, e sem a necessidade de tourniquete. No entanto, tem esse trabalho do pessoal aqui da Unifesp, do Dr. Leonardo, Dr. Takeda, Dr. Paulo César, em que eles fizeram uma série de casos em que se foi realizado o bloqueio individual dos nervos, tá? De uma forma bem mais distal, de 4 até 5 centímetros aí próximo da região do punho, e foi complementado aí com o cutâneo lateral do antebraço, que seria aí a região do músculo cutâneo, para não ter qualquer tipo de problema, e foi realizado o bloqueio com garrote, pacientes com uma sedação leve, e eles tiveram uma série de casos bem legal em que o paciente era bloqueado, estava confortável e ele mantinha ainda a motricidade para o cirurgião poder fazer algum tipo de procedimento e ver na hora se estava tendo um bom resultado ou não. Então, a gente vê o paciente fazendo movimentação motora no intraoperatório. Fecha bem a mão inteira, vai, fecha. Maravilha. Isso. Dobra bem esse dedo lá que está operando. E sem dor. Faz força. Vai dobrar. Isso, força. Agora pode abrir. Maravilha, obrigada. E esse caso aí era uma reoperação de Dupuytren, que o paciente tinha que ver, o cirurgião pôde ver no intraoperatório se estava adequada essa extensão das mãos. E nessa série de casos, apenas um paciente teve aí um pouco de incapacidade de fazer a parte extensora, mas quando soltou o tourniquete, o paciente não tinha mais esse tipo de bloqueio, conseguiu também ser operado sem qualquer tipo de intercorrência.
E a grande questão é que cada vez mais que a gente vai se distanciando, né, esse é um trabalho bem legal que mostra de forma esquemática a inervação de cada nervo, e a ideia de bloquear cada vez mais distal é conseguir fazer um bloqueio puramente sensitivo, né? A gente sabe que existem variações anatômicas, não necessariamente todos os pacientes vão ser essa forma esquemática de tanto de nervos, de como ramificações, mas a ideia é que quando a gente faz um bloqueio mais distal aí de 3 até 5 centímetros próximo do punho, a gente vai conseguir pegar só a parte sensitiva da mão, sem toda a parte flexora, como a parte da flexão ou extensão da região do antebraço. Só que a gente tem que tomar cuidado, né? Nem todos os pacientes a gente vai conseguir fazer esse tipo de procedimento. A gente tem que tomar alguns cuidados, né? Então, pacientes com grande grau de ansiedade, o paciente não vai conseguir ficar acordado ou sentir, conseguir fazer a movimentação da mão. A gente tem que ter alguém, um anestesista, né, com uma boa habilidade de fazer os bloqueios para não ter qualquer tipo de falha. Sempre avaliar a questão das comorbidades do nosso paciente, se é elegível ou não fazer esse tipo de procedimento. E algo que realmente influencia muito é o tempo de torniquete. Geralmente, torniquetes aí de 20, 30 minutos, o paciente não sente tanto incômodo, mas quando a gente começa a superar aí, chegar próximo de 1 hora e meia, geralmente começa a ter uma dor isquêmica, o paciente começa a reclamar de dor. E se você começa a ter dor, você tem algumas opções. Ou você faz uma complementação de anestésico pela própria equipe cirúrgica, de às vezes algum ponto que teve algum tipo de falha. Você pode tentar fazer algum tipo de distração do paciente, seja ele ambiental, né, música, deixar ele vendo alguma coisa, ou realmente fazer uma sedação farmacológica. Se for possível no intraoperatório, fazer uma liberação do torniquete também deve auxiliar. E é claro, você sempre pode partir para anestesia geral e pôr o paciente livre de qualquer tipo de sofrimento, ansiedade, qualquer coisa assim. Então, a gente sabe que os bloqueios do nervo periférico eles são mais uma opção tanto para anestesia como para analgesia. A depender da técnica, ele pode ser utilizado poupando o bloqueio motor e o cirurgião consegue ver no intraoperatório algum tipo de dificuldade ou ele quer ver algum tipo de extensão flexão da mão que ele precisa ver. E a gente deve sempre selecionar de forma criteriosa os pacientes que vão fazer esse tipo de procedimento wide awake, tanto a forma do Wallet como do bloqueio periférico. E cada vez mais, a gente já sabe, o ultrassom tem sido, de forma valiosa, reduzir cada vez mais o volume anestésico injetado nos nossos pacientes. E é isso. Obrigado aí pela presença e o tempo de todos. Muito bem, André, parabéns. Eu acho que talvez é uma das partes mais curtas, né, de quando a gente fala de bloqueio de membro superior, das vias mais curtas da gente acabar discutindo, mas eu acho que, apesar disso, a gente tem muita coisa para falar. Meu vídeo eu achei que estava aberto, pronto. A gente tem muita coisa para falar do periférico. Hoje, cada vez mais as pessoas têm usado o periférico nas cirurgias e em lugar do plexo mesmo, por vários motivos. Então, pela diminuição de risco de pegar nervos que a gente não precisa, aquela coisa do paciente ficar com o braço bloqueado, motor, né, totalmente bloqueado por muito tempo, que às vezes é um incômodo para o paciente, às vezes até para o cirurgião. Mas aí eu faço uma pergunta para você. Dá para fazer túnel do carpo com bloqueio periférico? Ou melhor explicando, eu acho que talvez a minha pergunta não tenha sido bem formulada. Se a gente pensar que nesse raciocínio que eu estou fazendo, que o paciente ele quer, o paciente não, a gente quer menos bloqueio motor para o paciente, principalmente túnel do carpo, que é uma cirurgia que geralmente o cirurgião pede para que o paciente saia da cirurgia mexendo, né, que ele fique estimulando. E aí a gente pensa em fazer, bom, eu vou fazer um periférico, vou fazer um mediano no nível do antebraço, e aí? É isso que eu quero saber. Dá para a gente fazer o túnel do carpo só com esses bloqueios? Olha, não vou dizer que eu tenho grande experiência, tá, mas a gente tem feito, até mesmo ontem, né? A gente
tinha lidocaína, a gente acabou fazendo o túnel do carpo com lidocaína associada ao vasopressor, e a gente fazia realmente os periféricos a nível de antebraço. O toniquete era realizado de forma baixa, e a gente conseguiu fazer o bloqueio, sim, com uma sedação leve, os pacientes não sentirem dor. E quando você faz, em vez de lidocaína, geralmente o paciente já vai ter uma motricidade aí próxima do pós-operatório. Então, acredito que dê realmente para fazer o túnel do carpo. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta. Em que nível vocês bloquearam mediano nesses casos? Mediano, foi sempre acima do cotovelo, não foi a nível de antebraço. Tá. Era esse ponto que eu queria chegar. Volta naquele seu slide que tem os esqueminhas dos nervos, aqueles traçadinhos. É que o nível só do antebraço, geralmente, o só mediano, às vezes, é só sensitivo. Então, é nesse ponto que eu quero chegar. Deixa eu dar um share aqui. Isso. Então, nesse quadradinho aí do mediano, que é o do canto superior direito, se você olhar, que foi até um dos nervos, um dos ramos que você grifou aí, esse ramo que está... Então, para quem não entende esse desenho, então aqui eu vou... Deixa eu ver se eu consigo... Eu acho que eu consigo apontar. Peraí. Será que eu... Consigo. Peraí. Error. Deixa eu ver se... Só que agora eu estou rabiscando, né? Não era isso que eu queria. Não, tá. Ó, eu apontei ali. Então, deixa eu trocar a cor aqui para ficar mais fácil. Então, vamos lá. Aqui, onde eu apontei esse começo aqui, então é a formação do mediano. Então, vem um ramo do fascículo lateral, um ramo do fascículo medial, ele forma o nível ele forma o mediano. Esse primeiro tracinho aqui, ó, eu vou circundar, seria a articulação do ombro. E aqui, esse segundo tracinho seria a articulação do cotovelo. E o que eu quero chamar a atenção? Exatamente este ramo que está vindo daqui de baixo, ó, tá? Daqui de baixo, que na verdade ele está representado aqui embaixo, ele sai de cima, ele sai de antes do cotovelo. E o que diz esse nome aí? Então, ele é um ramo palmar cutâneo. Quando a gente fala em cirurgia de gatilho, e muitas vezes essa cirurgia de gatilho a gente está fazendo a incisão ou mesmo no nível das polias do dedo, ou no nível do dedo, não tanto na palma da mão, é por isso que o paciente fica bem quando a gente faz aquele bloqueio no nível do antebraço, no meio do antebraço. Porque a gente imagina que eu não sei se vocês estão vendo o meu vídeo aqui, eu não me enxergo, mas eu não sei se vocês estão vendo. Dá para ver. Nesse nível aqui, então a gente espera que todos os ramos motores já tenham ido embora, certo? E a gente tenha só ramo sensitivo. Isso não prejudica que o paciente abra e feche a mão no meio da cirurgia, ele pode colaborar com uma sedação leve ou quase sem sedação e fazer o que é prescrito pela técnica, né, que era imaginado na técnica de Wallant. A diferença da técnica de Wallant para a nossa técnica é que no Wallant o cirurgião vai lá no lugar da incisão e infiltra com bastante anestésico com vasopressor. E por isso que o final do nome Wallant, o NT, é no tourniquet, então é não precisar do garrote. Quando a gente faz, a gente está bloqueando os nervos um pouco mais para cima, certo? Mas também sem querer prejudicar a parte motora, por isso que a gente bloqueia o mediano nessa região. Só que o que acontece, que é esse ramo que eu mostrei, provavelmente esse nervo, ele já começa a inervar essa região daqui, que é a região importante para o túnel do carpo. Então, para a gente ter um bloqueio efetivo para a túnel do carpo, eu tenho que bloquear vias mais altas do nervo mediano. E aí sim eu vou pegar o motor. Então, o que acontece? Por que eu quero chegar nesse ponto?
A diferença de fazer um gatilho em que o paciente pode mexer a mão no intraoperatório, né? E aí a gente pensa assim, no túnel do carpo eu não preciso disso, mas o ideal seria o paciente já acordar mexendo essa mão. Isso não é possível com essa técnica de fazer o bloqueio aqui, porque vai dar falha nessa região de sensitiva, o paciente vai ter dor no intraoperatório, e se a gente pensar, dependendo também do nível de incisão do túnel do carpo, a gente pode ter contribuição de ulnar, de radial e de músculo cutâneo, né? Então, eu teria que fazer um bloqueio mais completo para que o paciente fique confortável para fazer todo o túnel do carpo. Então, fazer o túnel do carpo com essa técnica sem pegar motor, realmente é muito difícil. Uma boa conversa com o cirurgião, uma boa conversa com a equipe é sempre adequada. Quer tirar essa tela? Pode tirar, André. Não está conseguindo. Pronto. Uma boa conversa com a equipe é sempre importante. O primeiro ponto é falar para a equipe, olha, tudo bem do paciente sair bloqueado, né, acordar com um bloqueio motor, a gente faz só xilocaína e o paciente volta a mexer a mão mais rápido. Muitas vezes, para um túnel do carpo, o cirurgião não se incomoda com isso, não é porque também que precisa acabar a cirurgia já mexendo a mão, né? O que ele não quer é que ele fique muito tempo sem mexer essa mão. Mas se o cirurgião se incomodar, é por isso que provavelmente fora do ambiente SUS, pelo menos é o que eu vejo, é o que eu fazia quando eu trabalhava em outros hospitais, em cirurgiões que não eram tão íntimos de relacionamento meu, a gente só passava máscara laríngea e eles faziam a cirurgia e no final o cirurgião infiltrava o local. Então, isso também pode ser feito quando a gente faz com beer, né? A gente vê aqui na Casa da Mão fazer muito o túnel do carpo com beer. Por quê? Porque o beer não tem bloqueio motor, ou se tem é muito pequeno, né? É um bloqueio motor muito muito fugaz. Então, também faz isso. E aí o cirurgião infiltra com bupivacaína ou ropivacaína no final do procedimento, tá? Então, era esse ponto que eu queria chegar. Túnel do carpo para essa cirurgia com bloqueio do mediano no nível do antebraço para tentar evitar o motor, realmente não fica bom, porque tem essa falha desse ramo que sai mais precoce, tá? Então, é por isso que ou você faz um bloqueio periférico aqui, e aí é o que eu faço, pelo menos no meu dia, quando estou em túnel do carpo, que eu converso com o pessoal aqui, eu converso com os residentes, converso com o cirurgião. Já que é para fazer bloqueio motor, eu prefiro fazer axilar. Eu garanto bastante área de analgesia, dá para pôr o torniquete, né? Dá para pôr o garrote de forma tranquila, o paciente não incomoda. A gente faz só com xilocaína, normalmente sem vasoconstritor, que é para passar o efeito rápido, eu só peço para o cirurgião infiltrar com bupivacaína no final. E aí o paciente tem um bloqueio de forma... ele faz uma cirurgia de forma confortável, ele não sente absolutamente nada, e aí a gente também faz uma coisa mais rápida, né? Lembrando que toda vez que a gente faz uns periféricos, eu faço muito mais picadas do que no axilar. E às vezes para um paciente ansioso, para um paciente que é pouco colaborativo, o que mais importa não é o nível de bloqueio, e sim quantas agulhadas ele vai receber. E aí eu tenho mais uma pergunta para fazer para você, André. Não é tanto uma pergunta que tenha certo ou errado, é mais uma questão da gente discutir aqui. Cirurgia, vou pensar aqui, cirurgia de radiodistal, tá? Por exemplo, ou cirurgia de punho, enfim. Bloqueio periférico ao nível do cotovelo ou um bloqueio axilar? Eu, pessoalmente, preferia fazer um axilar. Acho Por que quê? você faz um pouco mais, né? Então, não é que você tem tantas ramificações, você pode ter, às vezes, algum tipo de falha de alguma ramificação que já saiu, então, se você bloquear um pouquinho mais alto, geralmente você tem a tendência a cobrir uma maior área. E como você vai fazer o axilar, geralmente você já está na região do músculo cutâneo, que vai fazer essa inervação do cutâneo lateral do braço, né? Do antebraço. Então, você já está naquela imagem, você às vezes
nem sempre é possível fazer com uma única punção, você já faz um bloqueio do músculo cutâneo também. Eu acho que para uma cirurgia rápida, tipo um radiodistal, isso daí essa ideia ela é bem, esse raciocínio é bem interessante, né? A questão de você fazer uma agulhada só, você pegar tudo. Mas aí eu vou te dar uma variação dessa pergunta, tá? Você está num ambiente que não é SUS, você está num ambiente, por exemplo, num hospital de convênio. E o cirurgião que está ali com você, ele se incomoda com essa questão do paciente ser só sedado, ficar levemente acordado, e ele quer que você passe uma máscara laríngea de qualquer jeito nessa cirurgia de radiodistal. E aí? Você continua fazendo bloqueio axilar? Você vai fazer periférico? Como é que vai? Isso vai mudar a sua técnica? Isso vai mudar a sua... Porque aí agora com a máscara laríngea, o garrote tem pouca interferência, provavelmente esse paciente não vai ter movimentação nenhuma do braço, e aí a gente pensa mais na parte analgésica, né? Nem tanto anestésica. Aí eu acho que geralmente com a máscara laríngea, o cirurgião já operou, aí só faz uma complementação geralmente mais distal, geralmente é assim que eu faço. Tá. Avançando um pouco nesse raciocínio, uma cirurgia de punho ainda, tá? Mas uma cirurgia de punho que seja um pouquinho mais prolongada. Não é não é um radiodistal que o pessoal daqui da Casa da Mão vai operar, que eles operam em 40 minutos, mas sim uma cirurgia que vai levar umas 2 horas, 2 horas e meia, tá? Mas ainda distal, totalmente de punho. Qual o seu bloqueio e qual o raciocínio? Eu acho que é uma questão de preferência. Geralmente cirurgias mais longas, geralmente cirurgias mais que vão mexer mais, geralmente faço um bloqueio sempre mais proximal, sempre pegando maior parte, né? Então, geralmente um axilar ou até mesmo um supra, depende do paciente. Por quê? Ah, Eu acho que o seu raciocínio ele é isso que eu quero chegar. Eu só quero tentar entender o porquê dessa. E de novo, isso não tem certo ou errado. Quero entender o porquê que você chegou nesse raciocínio. eu acho que, não sei se às vezes é por causa do torniquete, se vai usar ou não, né? Geralmente quando faz um bloqueio mais alto, né? Um supra ou um axilar pegando no músculo cutâneo, não sei, é uma impressão, não tem nada de científico, né? A gente parece que o paciente fica mais confortável tanto com o torniquete, às vezes parece que um bloqueio só periférico, mais distal, meio que não é o suficiente, tem que sedar mais o paciente, parece que ele se incomoda mais, começa também a ter uma dor da isquemia do torniquete, parece, e aí quando Tá, solta o torniquete parece que melhora, mas é uma impressão pessoal. beleza. Só uma coisa, eu vou terminar o raciocínio, mas Henrique, não esqueci de você não, eu estou vendo você de mão levantada, tá? Só para terminar o raciocínio aqui. De novo, eu acho que faz muita diferença se esse paciente vai receber uma máscara laríngea ou se ele vai ficar sedado, que nem aqui na Casa da Mão, né? Então, toda vez que a gente fala em ambiente SUS, aqui na Casa da Mão, que é ambulatorial, o paciente a gente quer uma recuperação mais rápida, a gente não tem bomba de propofol para todo mundo para ligar essa sedação, tudo isso faz diferença. Toda vez que essa cirurgia é um pouco mais prolongada, o meu raciocínio esse paciente vai ficar com o braço aberto muito tempo. Isso começa a incomodar a articulação do ombro, Ah, porque o paciente não tem um posicionamento adequado desse braço, né? Isso faz com que a gente acabe tendo que sedar mais e tudo mais, enfim. Quando a gente olha a inervação do ombro lá naquelas aulas anteriores, a aula que a Lívia deu, enfim, a gente tem que lembrar que na articulação do ombro eu tenho 4 nervos principais. Só um deles que tem uma eminência precoce, que é o supraescapular, que ele sai lá do tronco superior. Os outros 3, eles saem mais baixo, eles saem de nível de fascículo, então a gente consegue, com bloqueio infra ou supraclavicular, pegar esses nervos. Então, eu vou conseguir anestesiar, dar analgesia de uma boa parte dessa articulação do ombro. O paciente consegue ficar com o braço aberto um tempo mais prolongado e sem se incomodar. E isso foi de uma experiência minha, de fazer axilar para uma cirurgia de
sei lá, mais de 2 horas. Pelo bloqueio axilar e pela cirurgia, o paciente não se sentia incomodado, mas ele começava a ficar incomodado, ele começava a sentir dor no braço. Quando a gente perguntava onde está doendo, está doendo o braço, está doendo o braço. Aonde está doendo? Está doendo aqui perto do ombro. Então, não era uma dor cirúrgica, era uma dor de posicionamento. E aí, passando a fazer esses bloqueios mais altos, no nível infra ou no supraclavicular, a gente tinha um conforto maior desse paciente por conta dessas fibras que vão para a cápsula, tá? Se um paciente que vai receber uma máscara laríngea, um paciente que vai ter uma sedação um pouco mais profunda, aí realmente a gente pode fazer o axilar, pode até fazer periférico, que não vai ter esse problema. Henrique, você quer falar alguma coisa? Você está de mão levantada? Oi, Takeda. Oi, André. Primeiro, aula excelente, como sempre. É que eu estava aqui na correria, eu queria só fazer uma pergunta aqui. Eu queria ver se alguém já viu aqueles vídeos do Hadzik, da Naisora, que ele faz o wrist block, né, que ele faz os bloqueios a nível do antebraço, só que ele associa uma infiltraçãozinha bem no subcutâneo do punho. E aí ele fala que com isso ele consegue fazer todas as cirurgias de mão. Mas ele complementa com essa infiltraçãozinha do punho. Você já viu isso, Takeda? Não? Não, eu basicamente nunca fiz isso. Já ouvi falar, e é exatamente daquilo que a gente estava comentando ali no começo. O fato de que você tem alguns ramos que vão para o punho, que tem uma saída precoce, ramos sensitivos, quando a gente faz esses bloqueios mais periféricos, a gente perde isso. Então, teria que sempre fazer essa complementação. Tem gente que faz isso para o túnel do carpo. A questão é que cirurgião não gosta dessa infiltração antes da incisão, né? E aí isso atrapalha. Diferente, por exemplo, de um gatilho, quando eles fazem o Wallant, que a técnica é a infiltração antes da incisão, por conta do vasoconstritor, fazer a incisão sem até precisar do torniquete. Agora, para túnel do carpo, isso não é uma verdade, porque essa infiltração local antes da incisão realmente atrapalha o cirurgião. Perdão. Para outras cirurgias de punho, isso é factível, sim. Valeu, obrigadão, gente. Eu ia até fazer essa pergunta também para o Takeda, dessa questão que eu vi, né, quando estava lendo, dessa infiltração, porque às vezes também você vai bloqueia mas o paciente tem alguma variaçãozinha que é complementar ou é de lunar, radial, aí ele fala que essa infiltração no wrist bem próximo do punho poderia auxiliar aí para cirurgia de mão, mas a túnel do carpo, como é a região cirúrgica, geralmente a gente não vai mexer antes, né? Exatamente, isso daí é um problema. O cirurgião atrapalha o campo dele, então para túnel do carpo não é uma coisa muito factível. Alguém mais tem alguma pergunta? Você tem alguma outra pergunta, André? Não, acho que é mais eu acho que ainda preciso dar uma reestudada dessa questão da toda a ramificação, né? Que principalmente desse bloqueio único do mediano, né? Que é você consegue manter essa motricidade, mas é o que você falou, escolher geralmente a maioria dos bloqueios que a gente faz eu faço acima do nível do cotovelo. Acho que fica com bloqueio motor, né? Mas geralmente a maioria das cirurgias a gente vê que dá para fazer, né? Não cirurgias muito grandes, cirurgias mais rápidas, a maioria acima do cotovelo é o suficiente. Mas é isso. É isso mesmo. Acho que horas são? 8h15. Eu acho que se ninguém mais tiver algum comentário, ninguém quiser fazer pergunta, a gente pode encerrar por aqui. Encerrando, então, hoje a sequência de bloco, né, das aulas de membro superior. A partir da semana que vem, a gente deve ter as aulas de membro inferior. Lembrando a todo mundo que essas aulas ficarão disponíveis para visualização no nosso canal do YouTube. Luísa, obrigado pelo comentário, ela está parabenizando pela aula. A gente se encontra semana que vem. Um grande abraço a todos. André, mais uma vez, obrigado e parabéns pela aula. Obrigado, Takeda. Obrigado aí a presença.